pra gente reunir o público, tá? Mas aí, tipo, voltamos com o papo, tá? Pode falar a sequência. Mas posso falar dos outros também, do... Sim. Dicas de Urbano, blá blá blá. Sim. Chamando pros outros. Esse você avisou pro pessoal da saúde para entrar lá? E estamos no quadro os dois. Sim. E esse vai entrar também no Face da Nossa Saúde. A gente vai compartilhar o vídeo. Uhum. Nossa, tá super bonita a luz. E é engraçado que dá pra ver um pouquinho do... Ah, é? Vocês querem ver aqui? Não, tá rodando já. Não tem problema. Ah, mas eles conseguem ver pelo celular, né? Vejo depois. Mas tá bonito. Mas o Matheus, isso não tá azul, meu áudio? Tá lindo, não sei o quê. Só pra eu sentir como que Ah, tá o tá. áudio. Então, Então, isso já está sendo ouvido e olha, já está online. eu não Então, sei, tá bom. eu não sei. Ninguém tá contando nada pra gente aqui. A gente tá ao vivo, O né? Matheus tá? Bem ao vivo. Já tá? Já? Tá, mas tem a claquete na frente, então só tá vindo o som. Ele tá esperando as pessoas entrarem. Porque as pessoas vão entrando pra fazer Agora pergunta. tem... E eu vou acompanhar de lá da redação para dar uma olhada nas perguntas também. Aí você pode... Essas sacolas de copo posso me recolher? Esse copo sim. A sacola eu não sei. Eu vou primeiro fazer uma pequena introdução, aí eu vou te apresentar, aí eu vou falar assim, olha, mas antes da gente começar a conversar, só para lembrar outros lives que a gente vai ter esse dia, blá blá blá, e aí depois a gente começa a conversa. Tá bom, claro. Tá? Tira, remove a caixa. Calma aí, deixa eu ver. Olá, voltamos ao vivo da redação de Viagem e Turismo, com transmissão também pela página da revista Saúde, e agora para falar de um assunto fundamental, que é a saúde do viajante. Como viajar seguro, como se precaver de perrengues pelo caminho, vacinas, cuidados com a alimentação, jet lag e muito mais. E para isso trouxemos aqui, convidamos o Dr. Gessé Alves, que é médico infectologista, diretor do Núcleo de Medicina do Viajante do Hospital Emílio Ribas. Muito obrigada por ter Eu que agradeço. vindo aqui. E ele vai dar todas as dicas pra gente de saúde na estrada, mas antes disso, só para lembrar que a gente tem muitos outros lives hoje aqui da redação de Viagem e Turismo, então daqui a pouco a gente vai conversar com Facundo Guerra e Matthew Schutz sobre São Paulo, depois dicas de Orlando com a equipe do blog Vai Pra Disney, depois ainda às 5h50 os loucos da expedição Raiz, que rodaram o Brasil numa Caravan 76, e aí depois vamos falar às 7h30 sobre dicas preciosas da Itália, e antes disso, às 6h40, roteiros bíblicos de Israel. Então vamos conversar agora com o Dr. Gessé Alves, do Medicina do Viajante, do Emílio Ribas. Muito obrigada por ter vindo. E me diz uma coisa, viajar é uma das coisas melhores do mundo, todo mundo ama e tal, mas deslocamentos envolvem riscos, certo? E como que a medicina, o que é? Primeiro, explica um pouquinho o que é a área de medicina do viajante, como vocês trabalham. O Emílio Ribas é um centro de referência nessa área no Brasil inteiro. Como que vocês trabalham? Quem que precisa procurar um centro de medicina do viajante? Todo mundo? Então, esse termo medicina do viajante começou nos anos 80, quando pessoas, médicos do mundo inteiro, especialmente do primeiro mundo, Estados Unidos, Europa, começaram a identificar que viagem poderia ser um fator de risco para uma série de doenças. E eles começaram a se organizar, exatamente tentando criar rotinas, orientações, diretrizes, e esse termo então foi inventado, entre aspas. E o que a medicina do viajante faz é exatamente isso, é identificar riscos de acordo com o itinerário, de acordo com o roteiro que esse indivíduo vai fazer,
e entender se esse indivíduo, se esse viajante, ele também tem riscos aumentados em decorrência do seu histórico de saúde, do seu histórico vacinal, faixa etária, uma série de condições que pode aumentar a vulnerabilidade desse indivíduo. Então, realmente, viagens estão associadas a uma série de agravos, né, que nós chamamos, principalmente infecciosos. Sim. E hoje em dia a gente vê acontecer cada vez mais o trânsito de doenças. Em 24 horas é possível que a gente leve uma doença de uma parte do mundo ao outro e potencialmente transmitir para a comunidade, para os familiares. E a intenção é exatamente essa, fazer prevenção e ao mesmo tempo poder diagnosticar precocemente alguém que volta doente. Uhum. Quer dizer, então procurar um centro de medicina do viajante é bom para todo mundo, mesmo que a pessoa vá para a Europa, ou é só para quem vá para áreas de risco? Eu acho que há destinos que têm menos riscos que outros. É claro que Europa, Estados Unidos, países industrializados, a gente vai ter muito menos risco de doenças infecciosas, por exemplo. Mas pode ser uma pessoa que precisa cuidados específicos no que diz respeito à prevenção de trombose venosa. Sim. Ou então essa pessoa quer uma orientação sobre jet lag. Ou ela precisa atualizar o seu calendário vacinal. Então, na verdade, é claro, a gente prioriza aquelas viagens que seriam mais exóticas, né? Uma palavra que hoje em dia a gente nem deve usar mais. Mas locais, países que estão na faixa tropical do planeta, onde as doenças infecciosas são mais importantes. Mas qualquer viajante pode se beneficiar do atendimento. E falando de vacina, febre amarela é o básico que todo mundo tem que ter, como todo mundo tem que ter o seu passaporte em dia, tem que ter a sua vacina de febre amarela, até porque não entra em vários países do mundo sem ela. Mas assim, o que um viajante que quer estar preparado para qualquer viagem, por exemplo, eu quero estar preparada para qualquer viagem, então eu tenho que ter não só meu passaporte, mas meu visto americano em dia. Em termos de saúde, quais são todas as vacinas que você precisa ter para poder ir para qualquer lugar? Então, a gente sempre tenta distribuir da seguinte maneira. Algumas vacinas são exigidas. Febre amarela é um exemplo. Então, para uma série de países eu não consigo entrar se não tiver essa vacinação. Outras vacinas são vacinas de rotina, que nós deveríamos tê-las atualizadas aqui mesmo. E na grande maioria das vezes a nossa realidade é exatamente essa. A gente vê que as pessoas se esquecem de fazer as vacinas. Os adultos, os idosos acabam não mantendo o seu calendário vacinal atualizado. E algumas vacinas que são mais direcionadas para o viajante, em algumas situações, se a gente já sabe que vai fazer viagens, que essa é a nossa rotina, vale a pena atualizar, por exemplo, hepatite A, eventualmente a gente pode manter sempre a vacina de sarampo, cachumba, rubéola também atualizada. Então, isso vai depender realmente do tipo de viagem, mas aquelas vacinas de rotina, manter a vacina de tétano, hepatite B, sarampo, cachumba, rubéola, isso todo mundo deve fazer. E agora parece tem muita gente está indo. Acho que vocês devem ter identificado lá no Medicina do Viajante um aumento de Sudeste Asiático, né? É verdade, é verdade. E quais são os cuidados especificamente para essa região? Quanto tempo as pessoas precisam se programar antes de uma viagem? Então, ir para que lugares? Para todos os lugares são necessários? Ou então um panorama de Sudeste Asiático? O Sudeste Asiático, claro, a gente fala Sudeste Asiático, subcontinente indiano, mais ou menos tem características parecidas. É importante a gente também fazer a diferença daquele indivíduo que vai fazer uma viagem de trabalho, que vai ficar ali 4, 5 dias em hotéis 5 estrelas e no ar-condicionado o tempo inteiro, daquele turista que vai fazer uma viagem de mochila e vai permanecer várias semanas em locais com menos recursos, áreas rurais. Mas, de uma maneira geral, o Sudeste Asiático é um local de maior risco, por exemplo, para hepatite A, para febre tifoide, essas doenças que são adquiridas através de água e de alimentação. E uma outra questão que é importante a gente lembrar é que alguns países dessa região, por exemplo, a Índia, tem uma incidência de raiva, a doença raiva, muito elevada. Então, para aquele indivíduo que vai fazer uma viagem de longa permanência, mais de um mês,
com essas características de trilhas, viagens mais de aventura, precisam ter orientação sobre a prevenção de raiva, pois isso é uma realidade nesses locais. E essas pessoas ainda que a gente estava conversando antes, gente que vai fazer uma expedição e vai ficar um ano viajando pelo mundo, e vocês têm recebido muita gente com essas... E esses aí levam todas as vacinas? Esses são aqueles viajantes, né, com V, né, maiúsculo, eles realmente... Isso faz parte da vida deles, do DNA, e eles precisam ter um suporte maior. A gente precisa, inclusive, antever algumas coisas que podem acontecer. Mas um detalhe importante é que o ideal é que as pessoas procurem esse atendimento com pelo menos 4 semanas de antecedência. Sim. Porque senão a gente pode não ter tempo suficiente de fazer todos os esquemas de vacina que dependem de mais doses. Sim, e as vacinas precisam ter um tempo também para elas começarem a fazer efeito. Exatamente, senão começa a viagem sem a proteção adequada. E ainda para esses lugares, tipo o Sudeste Asiático, vale a pena levar protetor repelente? Conta um pouco de repelente, como passar, e assim, o repelente é melhor que se compre no local ou que se leve de casa? Existem diferenças entre os mosquitos, assim, os mosquitos são diferentes ou não? Não, os mosquitos, pelo menos até agora, no mundo inteiro, eles vão reagir de maneira semelhante aos repelentes mais conhecidos. Comprar no local ou não depende do quanto você pode levar de peso na sua bagagem. Sim, claro. Então a gente tem que pensar em toda essa questão de logística também. O ideal é que o repelente tenha uma substância comprovadamente eficaz. Então, em geral, a gente não fala marca de repelente, ou compre aqui, ou compre no seu destino. Mas eu escrevo sempre o tipo de substância que deve ser procurado no repelente. E na concentração adequada. Porque um repelente que não tem uma concentração elevada da substância ativa, ele geralmente dura muito pouco tempo na pele. E aí o efeito de evitar a picada de mosquito vai ser realmente muito fugaz. Então, em geral, a gente sempre fala 2 substâncias que são bem conhecidas. Aqui no Brasil a gente tem a icaridina e existe uma outra substância que se chama DEET e se encontra aqui em várias partes do mundo. E a concentração que deve ser procurada no rótulo desses repelentes. Isso é o mais importante. Então, se ele encontra lá no destino essas substâncias, também vai ser excelente. Ele não precisa ficar carregando o repelente o tempo inteiro. Sim. E alimentação ainda para esses viajantes Sudeste Asiático, mesmo África ou Índia? Ou América do Sul, ou América também, do Sul, ou dentro do Brasil. Ou dentro do Brasil, exatamente. Como que isso afeta o viajante? Que cuidados a gente tem que ter com a alimentação? Então, existe uma doença, um termo, né, que se chama diarreia do viajante. Né, e a gente considera a diarreia do viajante como sendo qualquer diarreia que esteja acontecendo durante uma viagem. E a gente sabe que essa é com certeza a doença, o problema de saúde mais comum durante qualquer tipo de viagem, especialmente para esses locais não desenvolvidos. E aí aqueles cuidados que são fundamentais. Né? Se a gente realmente vai para um local em que eu não tenho garantia da qualidade de higiene dessa alimentação, eu tenho que evitar as coisas cruas, os alimentos crus, água que não seja engarrafada. Muitas vezes o gelo pode ser um problema, porque ele pode ser feito com uma água não adequada. Derivados de leite, se não forem pasteurizados. Né? Então isso às vezes pode comprometer a sua experiência em termos de conhecimento né, culinário daquela região, mas é importante provar de tudo desde que seja frito, assado, cozido, que tenha realmente esse tipo de segurança. E é importante lembrar, às vezes a gente está fazendo uma trilha, e se você tem uma diarreia durante uma trilha no meio de uma região muito remota, isso vai prejudicar muito né, o desempenho. Exatamente. Às vezes tem que parar a atividade e voltar para ter assistência médica. Exatamente. E aí, se acontece alguma coisa, você passa mal no lugar, o que é melhor? Se consultar com o médico da região, ligar para o seu médico da família e pedir alguma... Que é o que muitas vezes as pessoas fazem, mas talvez seja melhor usar o conhecimento de medicina que as pessoas têm na região, porque eles são mais... Eles estão lá, né? Não sei, daí é totalmente opinião de leiga. É difícil ter uma única resposta aí. Na verdade, o importante é que essa pessoa vá bem preparada, dependendo do tipo de viagem, até levar alguns tratamentos caso
ocorra, por exemplo, uma diarreia mais complicada. E realmente o importante é que seja avaliada, que essa pessoa seja avaliada no local. É muito difícil para um médico que está à distância poder dar o diagnóstico correto. Claro que pode orientar e é interessante que a gente mantenha um contato com o seu médico para receber alguma orientação. Sim. Mas só o médico que está lá presente vai poder examinar e realmente fazer as hipóteses corretas. Então, eu acho que o importante é que esse indivíduo tenha um bom seguro de viagem, que permita o deslocamento, que permita ser resgatado em caso de necessidade e que consiga procurar um bom serviço de saúde. Sim. E, Dr. José, temos aqui uma pergunta sobre vacinas. A gente estava falando sobre vacinas, mas não falamos sobre antitetânica. E a Cecília Cid pergunta se é importante antitetânica e para onde. A antitetânica é importante para qualquer local, né? Independe. O tétano não é uma doença que está presente mais aqui do que na Índia ou qualquer região do mundo. O importante é que nós nos mantenhamos atualizados. É uma vacina que deve ser feita a cada 10 anos. E o que acontece é que o viajante, às vezes, chega no nosso consultório e não tem a vacina atualizada. Então, é o momento de atualizar a vacina. Mas não é que seja exatamente uma vacina para a viagem. Todo mundo precisa manter essa vacina atualizada. Sim. E pensar que, exatamente, na viagem, está fazendo uma trilha, pode se machucar, pode ter algum ferimento, Claro. E você precisa estar com a imunização adequada. Claro. E agora, voltando para o Brasil. Quais são os maiores problemas no Brasil? Quer dizer, a gente tem agora um pouco de febre amarela, né? E também o Zika no Nordeste, no Rio, ainda é forte. O que as pessoas têm que pensar agora para o verão, para viajar dentro do território brasileiro? Bom, o Brasil atualmente tem quase tudo que o Sudeste Asiático tem, desde Zika, chikungunya, por exemplo, eram doenças que a gente falava para quem viajava para aquelas regiões. Agora, a gente tem aqui. E realmente, nesse momento, a gente está vivendo ainda um período de calmaria, de todas essas doenças transmitidas aí, dengue, zika, chikungunya. Entretanto, já chegando o verão, é possível que nós voltemos a ter de novo aumento de casos. Por enquanto, é um pouco imprevisível dizer onde que nós vamos ter uma explosão de casos, ou se isso vai haver. Mas é importante que as pessoas viajando fiquem atentas e utilizem essas medidas de proteção individual contra a picada de mosquito, que na verdade é o uso adequado de repelente. O que a gente tem no Brasil que chamou a atenção esse ano de 2017 foi a febre amarela. Nós tivemos casos onde não estava havendo atividade do vírus. Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, e agora nós temos atividade do vírus aqui na cidade de São Paulo. Então, é importante que a gente sempre fique atento aí às notícias, porque essa é uma doença potencialmente evitável com vacina e não precisa a gente se expor a ela. E malária no Amazonas ainda é forte? Precisa se precaver? Bom, a malária, quando a gente fala de malária, é muito diferente a gravidade e o número de casos da América do Sul, região amazônica, se a gente comparar com a África, a África subsaariana, aquela região entre a África do Sul e a região do Saara. Mas ainda a região amazônica, sim, é um local que tem transmissão de malária. Para quem viaja para as zonas mais de floresta, saindo das áreas urbanas, existe sim risco, mas é um risco que é considerado baixo e ele não justifica o uso de medicamentos protetores. As medidas de proteção contra a picada de mosquito eu julgo suficientes para essa região. Mas o que é preciso? É preciso que o indivíduo saiba que foi para uma área de risco e que se tiver febre enquanto estiver por lá ou quando retornar, precisa procurar atenção médica imediata. Malária não tem vacina, mas o tratamento e o diagnóstico são muito fáceis desde que a gente faça no momento correto. E já aqueles tabletes, o comprimido anti-malária, tem alguns efeitos colaterais, né? Parece. Sim, existem várias opções de prevenção de malária com remédios, com medicamentos, e a gente tende a reservar para regiões, principalmente algumas regiões da África, onde o risco de malária pelo Plasmodium falciparum, que é uma espécie de malária que causa casos graves,
nessa região é muito grande. Aí, dependendo do tipo da viagem, a gente prescreve essa medicação sim. Ela reduz muito a chance de adoecimento. Mas tem efeitos colaterais, a gente precisa pesar sempre o risco-benefício de usar esse tipo de remédio. Sim. E temos aqui outra pergunta da Denise Zaninelli. Doutor, já tivemos surtos de meningite no sul da Bahia no verão. A vacina contra meningite em adultos funciona realmente? Funciona, claro. Obrigada, Denise. Eu não vejo a necessidade de vacina de meningite para um viajante convencional, né? Mas qualquer pessoa que queira se proteger contra um tipo específico de meningite, não são todas as causas de meningite, é a meningite meningocócica, essa que causa esses quadros fulminantes, né? A melhor forma de proteção é com a vacina. Existem algumas regiões do mundo que têm uma incidência maior de meningite meningocócica e a gente às vezes recomenda a vacina nesses casos. Tá? Certo. E agora falando, tá muito trágico aqui, né? Vamos falar assim de coisas mais amenas, por exemplo, durante o avião, fora, claro, problema de trombose, para quem já tem uma propensão, até queria que você falasse sobre isso. O que não se deve fazer? Por exemplo, beber no avião é realmente perigoso? Eu acho que tudo feito em excesso pode causar problemas, né? Não é que beber no avião vai causar grandes problemas, a não ser que se beba muito. Sim. E pode passar mal, pode adormecer, ficar muito sonolento, especialmente se misturar a bebida com algum remédio para dormir, né? Então isso às vezes pode causar situações difíceis mesmo dentro do avião, a gente de vez em quando presencia isso. Eu acho que para viajar de maneira confortável, as pessoas têm que estar com roupa confortável, nada de roupa apertada, sapato confortável, tentar fazer refeições mais leves, né? Evitar medicamento para dormir durante o voo, porque isso pode comprometer ali o seu bem-estar também, às vezes até o bem-estar de outros. Dos outros, né? E eu acho que uma coisa importante, né? Não sei se você vai falar sobre isso. Se tiver que levar medicamentos, esses medicamentos têm que ir dentro da cabine, né? Para evitar extravio, evitar perdas, esse tipo de coisa. Mas o que eu acho que é importante é buscar sempre uma boa hidratação, porque o ambiente da aeronave ele é muito seco, né? E facilita a desidratação. E especialmente as mulheres, às vezes não querem tomar líquidos porque não querem levantar para ir ao banheiro, e isso não é uma vantagem, isso é uma desvantagem. É bom tomar bastante líquido, é bom até que alguma coisa tenha que levar as pessoas a ir ao banheiro, porque isso facilita, aumenta a chance de circular, de levantar, fazer um pouquinho de exercício. É bom andar, né? É bom andar, fazer aqueles exercícios. Algumas companhias aéreas até recomendam algum tipo de exercício, né? Isso dá bem-estar, melhora um pouquinho a disposição, melhora as dores, mas na verdade eles querem reduzir o risco de trombose que pode ocorrer aí durante voos muito prolongados. Trombose venosa, né? Que é a trombose principalmente produzida nas veias das pernas, que ficam muito tempo dobradas, imobilizadas. E aí é risco de vida também. A gente sabe que existe sim um risco aumentado em viagens longas, né? E a gente tenta identificar pessoas que têm uma probabilidade maior de ter esse tipo de problema, e nessas situações preciso até medicar. Mas para quem não tem nenhum problema de saúde prévio, é saudável fazer esses exercícios, se movimentar. Porque... usar meia calça, aquelas meias funcionam? Funciona, as meias de compressão média. Então, por exemplo, uma pessoa que tem varizes, ou a mulher que usa contraceptivo, né, ou anticoncepcional, que pode ser um risco aumentado para tromboses, não seria ruim, por exemplo, colocar uma meia de média compressão. Geralmente até o joelho seria o ideal, né? E de vez em quando levantar, circular, fazer exercício com as pernas. Isso é interessante. Nós não sabemos medir o quanto isso vai proteger, mas a gente sabe que essas são medidas que ajudam a reduzir a chance dessas complicações. Certo. E agora, falando de outro assunto que todo mundo se preocupa, é o jet lag.
Quer dizer, como fazer para não sofrer tanto com jet lag? Ainda mais assim, gente que tem uma viagem a negócios em Hong Kong. O que ele pode fazer? Não é tão fácil, né? Porque na teoria, né, quando a gente lê sobre o assunto, alguns autores recomendam que o viajante comece a se adaptar ao horário do destino já estando aqui. Então, ele começa a mudar os horários de refeição, antecipar o horário de sono, mas na prática isso é bem difícil de se fazer. Eu acho que tem duas questões que podem ajudar. Primeiro, essa pessoa se expor à luz solar o mais precocemente possível. Então, se o viajante chegou num local que é de dia e mesmo que ele esteja ultra cansado, o melhor é ele se expor à luz solar. Vai para a rua e é o sol que vai ajudar ao nosso relógio interno a se adaptar mais rápido. Sempre fazer o horário do local. Exatamente. E uma outra questão seria, desde que bem orientado também por um profissional de saúde, ajustar esse horário de dormir com medicações que induzam o sono. E aí a gente tem, por exemplo, a melatonina, que é muito usada em outros países. Aqui no Brasil ela não é ainda liberada, né? Mas existem outras medicações que ajudam a induzir o sono e isso também facilita o acerto desse nosso horário biológico. Agora você falou de um viajante a negócios. Às vezes as pessoas vão no bate e volta. Exatamente. Aí talvez não seja nem interessante ele se adaptar ao horário de lá, porque ele já vai ter que voltar para cá e então ele vai ter que ficar ali acordado. É melhor ele enfrentar essa situação e não vai... E depois ele volta pra cá e já não vai ter tanta dificuldade. De repente ele nem percebe, né? Tão rápido, vai e volta. Os profissionais da aviação, né? Eles passam por isso o tempo inteiro. Exatamente. Mas para o viajante mais convencional, assim, a melhor maneira realmente é exponha-se à luz solar, porque o sol realmente é o melhor regulador aí do nosso relógio. Muito bom, muito bom. E então, afinal, assim, ser hipocondríaco é bom na hora de viajar? É bom, assim, ter um pouco daquela hipocondriazinha pra se cuidar ou não? Hipocondríaco eu acho que não. Eu sempre falo para as pessoas assim, olha, não levem uma grande farmácia, né? Primeiro porque você pode ter problemas na alfândega, como é que você vai explicar esse monte de remédio? É claro, a não ser que essa pessoa use a medicação prescrita e tenha que fazer, né, o uso rotineiro dela. A questão de levar um monte de medicamentos, eu acho que atrapalha. Depois chega lá na hora, como ele vai escolher, saber o que usar, né? Eu acho que o hipocondríaco pode ser na prevenção. Então aquela pessoa preocupada em se prevenir, sim, porque aí a gente vai prevenir com vacinas, prevenir com orientações, às vezes com medicamentos, como no caso da malária, no caso de diarreia. Nesse caso, eu acho que sim. É uma hipocondria mais preventiva. Aí eu acho que é benéfico, sim. É que dá um pouco de medo de chegar num lugar, por exemplo, você vai viajar um mês pelo Sudeste Asiático, não ter nenhum e não levar um antibiótico. Aí é difícil, né, conseguir. Aí você tem que se consultar com o médico para conseguir uma prescrição para a Europa também. Não dá um certo, simples, não é bom levar assim, um antibióticozinho básico assim. Eu acho que assim, a gente tenta evitar a prescrição exagerada de antibióticos, mas uma viagem para o Sudeste Asiático, continente africano, mesmo América do Sul, dependendo do tempo e do tipo de viagem, a gente deixa prescrito sim, com as orientações adequadas, como e quando deve ser usado, quando não utilizar. Então, a educação precisa ser feita na hora da consulta. Então, é interessante porque assim, é uma consulta que parece simples, mas ela às vezes demora 1 hora, porque a gente tem bastante coisa para falar. Sim. Então, a dica aqui é todo mundo antes de viajar, principalmente se for para lugares muito distantes, muito complicados, muito diferentes de alimentação, sempre passar na medicina do viajante, né? Ou no Emílio Ribas, que é muito bom, que é gratuito. Isso era bom a gente contar também. É gratuito, é só agendar pelo site. Exatamente. A gente tem alguns serviços semelhantes pelo Brasil. Né? No Hospital Emílio Ribas, esse serviço já tem 12 anos aí de funcionamento. E ele precisa ser agendado. O site
Posso passar o site? Pode, Então, claro, por o favor. site para agendamento é simplesmente agendamento@emilioribas.sp.gov.br. E aí vai ser feito um agendamento que não é muito distante, mas por isso que é importante que as pessoas tentem fazer com antecedência devida, porque senão vai ser muito em cima da viagem. E olha, eu fui lá há muitos anos, quando eu fui para o Níger, em acho que 2002, muito tempo, acho que já existia isso. E eu fui super bem atendida, super recomendo. Acho que vocês prestam um trabalho sensacional, excelente lá. Muito obrigada, Eu que Dr. agradeço, Giuseppe, fico à por disposição. todas as dicas e todas as dúvidas que o doutor tirou sobre medicina do viajante, sobre como viajar seguro, vacinas, etc. Muito obrigada. Eu que agradeço.